Sejam muito bem-vindos ao canal de Inteligência. No vídeo de hoje vamos falar sobre o fascinante e misterioso Monte Everest. Fique por aqui. O Monte Everest é o ponto mais alto do planeta, localizado na Cordilheira do Himalaia, na fronteira entre Nepal e Tibete, região autônoma da China. O primeiro reconhecimento oficial da existência do Monte Everest foi feito em 1841 pelo Survey of India. Em 1953, o alpinista britânico Sir Edmund Hillary e o Sherpa nepalese Tenzin Norgay tornaram-se as primeiras pessoas a chegar ao topo do Monte Everest. Desde então, muitos outros alpinistas exploraram a montanha, e hoje é uma das expedições mais populares do mundo. No entanto, também é uma das montanhas mais perigosas do mundo, com muitos relatos de acidentes e mortes. A escalada do Monte Everest tornou-se mais acessível com o tempo devido a avanços na tecnologia de equipamentos de escalada e melhorias nas rotas. No entanto, a montanha ainda apresenta desafios extremos, incluindo condições climáticas adversas, falta de oxigênio e altitudes elevadas. Além disso, a quantidade de visitantes no topo do Monte Everest tem aumentado significativamente nos últimos anos, levando a preocupações com a poluição e a sobrecarga nos recursos do local. O governo do Nepal tem implementado regulamentos para controlar o número de visitantes e melhorar a segurança na montanha. No entanto, o Monte Everest continua sendo um desafio e um sonho para muitos alpinistas em todo o mundo. A escalada do Monte Everest é um teste físico e mental extremo e exige dedicação, treinamento e planejamento cuidadoso. Além de sua beleza e desafio físico, o Monte Everest também tem significado cultural e histórico para as comunidades locais, especialmente os Sherpas nepaleses, que têm uma longa tradição de guias de montanha e são vistos como guardiões da montanha. No entanto, a escalada do Monte Everest também tem sido criticada por seu impacto ambiental e na cultura local. A quantidade de lixo e resíduos humanos acumulados na montanha tem se tornado um problema sério, e há preocupações de que a escalada turística esteja afetando a biodiversidade e a cultura tradicional da região. O Monte Everest é o ponto mais alto da Terra, com uma altitude de aproximadamente 8.848 metros, 29.029 pés, acima do nível do mar. Algumas de suas características incluem: 1. Localização. O Monte Everest está localizado na Cordilheira do Himalaia, na fronteira entre Nepal e Tibete, China. 2. Clima. O clima na região do Monte Everest é frio e ventoso, com temperaturas que podem chegar a menos 60 graus Celsius, menos 76 graus Fahrenheit, durante a noite. 3. Vegetação. A falta de oxigênio e as condições climáticas adversas tornam difícil a existência de vegetação na região do Monte Everest. No entanto, existem algumas espécies de lichen e musgos encontrados nas áreas mais baixas. 4. Geologia. O Monte Everest é formado por rochas antigas de origem calcária e granito, com várias camadas de neve e gelo. 5. Desafio de escalada. Devido à sua altitude elevada e às condições climáticas adversas, a escalada do Monte Everest é considerada um dos maiores desafios para os montanistas. 6. Importância cultural. O Monte Everest é sagrado para muitas pessoas de diferentes culturas e religiões, incluindo os budistas e os hinduístas. 7. Rotas de escalada. Existem várias rotas de escalada no Monte Everest, cada uma com seus próprios desafios. Algumas das rotas mais populares incluem a Rota Norte, que passa pela Tibete, e a Rota Sul, que passa pelo Nepal. 8. História de escalada. A primeira pessoa a escalar o Monte Everest foi Sir Edmund Hillary, da Nova Zelândia, e Tenzin Norgay, um Sherpa nepali, em 29 de maio de 1953. Desde então, centenas de pessoas têm escalado o monte, embora algumas tenham perdido a vida no processo. 9. Efeitos da altitude. A altitude elevada do Monte Everest pode afetar o corpo humano de várias maneiras, incluindo a falta de ar, dores de cabeça, náusea e insuficiência cardíaca. Por isso, os montanistas precisam se preparar física e mentalmente antes de tentar escalar o monte. 10. Conservação. O impacto humano no Monte Everest tem sido um problema crescente, incluindo a poluição do ar e da água, o acúmulo de lixo e o impacto na vida selvagem. Por isso, há esforços em curso para proteger o ambiente e preservar a integridade cultural da região. 11. Recursos hídricos. A região do Monte Everest é rica em recursos hídricos, incluindo rios, lagos e glaciares.
Estes recursos são importantes para a agricultura, a pesca e a geração de energia elétrica na região. 12. Biodiversidade. A região do Monte Everest é o lar de uma ampla variedade de flora e fauna, incluindo espécies endêmicas. A biodiversidade da região inclui animais como o baral, antílope de montanha, o tibetano macaco e aves de rapina, bem como plantas como a rosa de neve e o rododendro. 13. Regiões adjacentes. A região do Monte Everest é cercada por uma série de regiões adjacentes, incluindo as planícies do sul do Tibete e a região montanhosa do Nepal. Estas regiões são importantes para a agricultura, a pecuária e a economia local. 14. Desenvolvimento. A região do Monte Everest está passando por um rápido processo de desenvolvimento, incluindo a construção de estradas, pontes, hotéis e infraestrutura turística. Enquanto o desenvolvimento pode trazer benefícios econômicos para a região, também pode levar a problemas ambientais e culturais. Por isso, é importante equilibrar o desenvolvimento com a preservação dos recursos naturais e culturais da região. A geologia do Monte Everest é composta por uma variedade de rochas antigas, incluindo calcário, granito e gneiss. Estas rochas foram formadas há milhões de anos e foram expostas devido à tectônica de placas e à erosão ao longo do tempo. O Monte Everest é situado no encontro da placa indiana e da placa tibetana, e as forças tectônicas resultantes levaram à elevação da cordilheira do Himalaia, incluindo o Monte Everest. A tectônica de placas também é responsável por causar terremotos na região. Ao longo dos anos, as camadas de neve e gelo acumularam-se na superfície do Monte Everest, formando glaciares que descem pelas encostas da montanha. A erosão por vento, neve e gelo contribuiu para a formação de vales profundos e picos elevados na região. A geologia do Monte Everest representa um desafio para os montanhistas, pois é preciso atravessar várias camadas de neve e gelo antes de chegar ao cume. Além disso, a combinação de alta altitude, ventos fortes e temperaturas extremas torna a escalada do Monte Everest uma das mais difíceis do mundo. Estações. A região do Monte Everest é dividida em duas estações principais, a estação seca, que ocorre de outubro a maio, e a estação de monções, que ocorre de junho a setembro. Durante a estação seca, as condições climáticas são geralmente mais estáveis, com menos precipitação e melhor visibilidade. Por outro lado, durante a estação de monções, as condições climáticas são mais imprevisíveis, com tempestades de monções trazendo chuva e mau tempo para a região. Altitude. A altitude é um fator crítico na climatologia do Monte Everest. À medida que a altitude aumenta, a pressão atmosférica diminui e a temperatura cai. Além disso, a umidade e a precipitação são mais baixas à medida que se sobe a montanha. Estas condições climáticas severas exigem que os escaladores estejam preparados para enfrentar o clima rigoroso e os elementos da natureza. Mudanças climáticas. Além dos desafios naturais da climatologia, os escaladores do Monte Everest também enfrentam desafios adicionais devido às mudanças climáticas. O derretimento das geleiras e a mudança no clima afetam as condições na montanha, tornando a escalada ainda mais desafiadora. Além disso, o derretimento dos glaciares pode criar riscos adicionais, como deslizamentos de terra e avalanches. Em resumo, a climatologia do Monte Everest é um fator importante a ser considerado na escalada da montanha. É importante que os escaladores estejam preparados para enfrentar as condições climáticas rigorosas e sejam conscientes dos desafios adicionais causados pelas mudanças climáticas. Preparação física. A escalada do Monte Everest exige uma preparação física rigorosa. Os escaladores precisam ter boa condição física, resistência e força para enfrentar as condições adversas da montanha. Alguns dos exercícios comuns incluem caminhadas com mochila pesada, corrida, escaladas em rocha, ginástica, levantamento de peso, entre outros. É importante que os escaladores comecem a se preparar fisicamente com pelo menos 6 meses de antecedência. Aclimatação. A aclimatação é um aspecto crítico para escalar o Monte Everest com segurança. A aclimatação permite que o corpo se adapte às condições de altitude, incluindo a redução da pressão atmosférica e a baixa umidade. Os escaladores geralmente começam com escaladas em montanhas mais baixas antes de chegar ao Monte Everest. Eles também geralmente fazem várias paradas em diferentes altitudes durante a escalada para permitir que seu corpo se aclimatize gradualmente. Preparação mental.
a escalada do Monte Everest é tão desafiadora mentalmente quanto fisicamente. Os escaladores precisam ter uma mentalidade forte e determinada para enfrentar os desafios da montanha, incluindo condições adversas, medo de altura e isolamento. É importante que os escaladores trabalhem com um terapeuta ou treinador mental para ajudá-los a lidar com os desafios mentais da escalada. Treinamento de montanhismo. Além da preparação física e mental, os escaladores também precisam ter habilidades específicas de montanhismo para escalar o Monte Everest com segurança. Isso inclui habilidades como rapel, fixação de cordas, uso de equipamentos de montanhismo, entre outras. É importante que os escaladores participem de treinamentos e cursos de montanhismo antes de escalar o Monte Everest e a escolha dos equipamentos para a escalada do Monte Everest depende das condições específicas da escalada e do perfil do escalador. É importante que os escaladores invistam em equipamentos de alta qualidade e testados para garantir sua segurança durante a escalada. Resumidamente, a escalada do Monte Everest é uma empreitada desafiadora tanto fisicamente quanto mentalmente. É importante que os escaladores estejam adequadamente preparados com uma combinação de boa preparação física, aclimatação, preparação mental e treinamento de montanhismo para aumentar as chances de sucesso na escalada e garantir sua segurança. Enfim, família consciente. Gostaram do vídeo? Curta, comente e compartilhe. Muito obrigada!